Olá, tão queridíssimos e queridíssimas escribas, como é que estão na leitura, na alfabetização de Drummond, que nós passamos aí por essa coleção para jovens, que a professora Luzia de Maria tão delicadamente nos ofereceu. E hoje a gente vai, além de continuar investigando a poesia de Drummond, a gente vai entrar na teoria do modo, né? Que foram vários signos, vários sinais que nos trouxeram para essa teoria. O primeiro sinal que nós encontramos foi num filme que eu estava assistindo na época, lá em abril, né? Eu estava assistindo, em 2021, eu estava assistindo esse filme chamado Radioatividade, Radioactive. E ele é com aquela atriz Rosamund Pike e também o Sam Riley. Eles interpretam o Pierre e a Marie Curie, que foram os descobridores da radioatividade, certo? Então, eu achei muito interessante a maneira como a diretora iraniana e também é romancista gráfica, a Marjane Satrap, ela nos apresenta flashes. Marie, ela em 1934, ela desmaia, ela passa mal, e aí ela tem visões do futuro e visões do passado também. Lembram que a gente falou na aula passada justamente que a poesia, os escritos de Drummond, eles, pelo menos, me causaram uma sensação de tempo uno, de que não existe presente, futuro, passado, é como se fosse um tempo só, né? Assim como o espaço, como se fosse um espaço só. E esse filme, o formato como essa diretora ela construiu o filme, dá essa sensação de unicidade no tempo, né, que a gente vai investigar com a teoria do modo. Então, lá em 1964, a Marie ela tem esse mal-estar e ela começa a ter visões do futuro, que são consequências do que a radioatividade causa na ciência, no mundo. Então, ela vê uma radioterapia no combate ao câncer em 1965, uma explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki em 1945, o teste nuclear em Nevada, dos Estados Unidos, em 1961, o acidente da usina nuclear em Chernobyl, em 1985, mas também ela tem flashes do passado, como o encontro dela com Pierre Curie, que é o grande amor da vida dela, né, em 1893, e em 1927, o encontro com Albert Einstein, lá na conferência de Savoy, sobre física quântica e radioatividade, em Bruxelas, Bélgica. Então, ela dá essa sensação de tempo uno, né? A diretora ela conseguiu imprimir isso no filme, e que tem a ver com a teoria que nós vamos abraçar, investigar e aplicar no segundo livro base do nosso módulo, que é Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Então, logo na abertura do livro, nós encontramos o escritor e professor Silviano Santiago nos afirmando, né? Depois de Machado de Assis, Drummond, com seu Sentimento do Mundo, é quem tem uma visão simultânea e responsável dos acontecimentos sociopolíticos e econômicos no planeta Terra. Vale dizer, sua poesia expressa certa certeza sobre o espaço e a geografia mundiais, sobre o tempo e a história universais. Na escrita de Machado de Assis e Drummond, Carlos Drummond de Andrade, intelectuais que recusaram os prazeres da viagem transcontinental para melhor e mais lucidamente viajarem pelo espaço e pelo tempo. A visão de mundo expressa pela dupla simultaneidade só pode ser coisa de bruxo da linguagem. Percebam que Silviano ele vai falar exatamente sobre o que eu senti, que eu pressenti na escrita de Carlos Drummond de Andrade. Essa não fragmentação do tempo, essa simultaneidade, né, do tempo, acontecendo dois acontecimentos ao mesmo tempo, dois tempos ao mesmo tempo, dois espaços, podendo ocupar dois espaços ao mesmo tempo, que a física quântica vai nos trazer. E nada melhor do que investigarmos essa, vamos dizer, relatividade do tempo, relatividade do espaço, com o nosso Albert Einstein. E não é nada apavorante, nem nada para a gente se preocupar e sair correndo e não assistir mais o restante do vídeo. Não, é para justamente simplificar
uma teoria aparentemente complexa, que não deixa de ser, mas que Einstein ele trouxe esse bibelô, que é a teoria da relatividade para leigos, ou seja, ele traduziu a sua teoria tão complexa em palavras simples que qualquer pessoa pode acessar, certo? Qualquer leitor pode acessar. Eu utilizei esse livro e mais um outro que eu vou falar mais adiante na minha dissertação de mestrado na UFPE com a nossa queridíssima Maria do Carmo Nino como orientadora. Nesse livro, Einstein ele vai falar sobre a teoria da relatividade, certo? Sobre essa simultaneidade do tempo, sobre essa relatividade do tempo e do espaço. Nesse trecho eu achei bem interessante e trouxe para nós. Caíram relâmpagos em 2 pontos distantes A e B da nossa estrada de ferro. Afirmo também que os 2 raios atingiram os trilhos ao mesmo tempo. Se eu lhe perguntar, caro leitor, se esta última afirmação tem sentido, é certo que você responderá com convicção que sim. Mas se eu lhe pedir, então, que me explique mais precisamente o que isso quer dizer, você notará, depois de pensar um pouco, que a resposta não é tão fácil como parecia no primeiro momento. Einstein, ele toca no assunto que Santo Agostinho, lá nas suas Confissões, ele vai falar também, quando ele está investigando o que é, pois, o tempo. E ele diz, não me perguntarem, eu sei o que é o tempo. Mas se me perguntarem, eu não sei o que é. Está entendendo? Porque o tempo já passou. Né? No momento que eu estou proferindo essas palavras, o tempo já passou. Então, Einstein está falando exatamente sobre isso. A simultaneidade já passou, já aconteceu. Vamos dizer, essa não fragmentação do tempo, essa não fragmentação do espaço, existe um sentimento que une tudo, que une tempo, une espaço, une até o impossível, que é o amor. Porque lá, no seu poema, que dá o nome ao livro, tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Então, essa duração pura, né, que é o amor, que é a não fragmentação do tempo e do espaço que o amor nos traz, nós vamos encontrar o segundo teórico, né, do nosso módulo, que é o filósofo e ganhador do Prêmio Nobel de 1927, Henri Bergson, no seu Duração e Simultaneidade. É um livro primoroso. O Bergson era um gêniozinho, porque ele investigou a teoria da relatividade nesse livro. Né? Nós vamos ver um trecho falando sobre isso. E ele também investigou a criação, a evolução criadora, lá na evolução criadora, né? Exatamente, o darwinianismo, ou então o criacionismo. Ele era fera, porque ele navegava por diversos assuntos de uma maneira genial, de uma maneira com propriedade. Né? Então, isso daí é uma coisa muito rara. Todavia, da simultaneidade de 2 fluxos, jamais passaríamos para de 2 instantes se ficássemos na duração pura, pois toda a duração é espessa. O tempo real não tem instantes, mas formamos naturalmente a ideia de instante e também a de instantes simultâneos, desde que adquirimos o hábito de converter o tempo em espaço. E, gente, quando eu falo de amor, não é somente amor de relação, é amor do que a gente faz, né? Amar escrever nos dá essa sensação de que não existe tempo, né? Então, assim, quando nós lemos um livro bom, quando nós escrevemos um texto que gostamos de ter escrito, parece que o tempo desaparece. E é isso que Drummond também nos oferece, também nos indica, nos provoca. E ele faz essa viagem no tempo quando ele vai lá para fevereiro de 2021 e traz essa homenagem, essa ode ao nosso escritor do módulo 2, que foi Manuel Bandeira. Bandeira, nos 50 anos dele, ele recebe de presente dos amigos, escritores e outras áreas, ele recebe a publicação do seu livro de 50 anos, certo? E aí eu faço mais uma comparação, uma ousada comparação com um livro meu, com a escrita de um poema meu, né? Esse poema de Drummond dialogando com esse poema que eu vou escrever também no meu cinquentenário. Por isso sofremos, pela mensagem que nos confias.
entre ônibus, abafada pelo pregão dos jornais e mil queixas operárias. Essa insistente, mas discreta mensagem que aos 50 anos, poeta, nos trazes. E essa fidelidade a ti mesmo com que nos apareces, sem uma queixa, no rosto, entretanto, experiente, mão firme e estendida para o aperto fraterno. O poeta acima da guerra e do ódio entre os homens. O poeta ainda capaz de amar Esmeralda, embora a alma anoiteça. O poeta melhor que nós todos, o poeta mais forte. Mas haverá lugar para a poesia? Chama-se Ode ao Cinquentenário do Poeta Brasileiro. E aí eu faço, ousadamente, como eu disse, uma comparação com a poesia que eu escrevi, que está lá no 14, faz parte da coleção 5 livros, junto com aquele 13 que eu falei dos contos, um conto por dia, está lá esse livro e essa poesia chamada E as Joaninhas Não Mentem, que foi publicado nos meus 50 anos. Pediram para eu contar meu segredo, mas o segredo é uma pétala de flor que ao se revelar morre, que ao se contar mente. Não sei mais mentir de verdade, com asas de borboleta, caules de girassol. Então pergunto às joaninhas que habitam cada um de nós como se faz poesia. E Drummond pergunta, mas haverá lugar para a poesia? E chegamos a uma casa mineira. A primeira casa mineira do nosso módulo. Próximo módulo, nós vamos ver a nossa segunda casa mineira com João Guimarães Rosa. E lá nessa casa de Drummond existe uma particularidade muito interessante. Existem jovens que recitam textos, né, poemas, textos de Drummond. É uma educação muito interessante que eles recebem para justamente eles recitarem os trechos dos textos de Drummond. Eles são chamados os Drummondzinhos. E lá, em Cordesburgo, na casa de João Guimarães Rosa, existem os minguilins, mas isso aí eu deixo para o próximo módulo a gente falar mais. Essa poesia é muito conhecida, chama-se Confidência do Itabirano. Há alguns anos vivia em Itabira, principalmente nascia em Itabira. Por isto sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A gente chega nessa casa, esse museu de Drummond, lá na Itabira, já começamos a sentir o fim de um doce ciclo, né? O próximo módulo é o 11º e depois é o último módulo do nosso curso. Sentimos esse gosto de pão de queijo, esse gosto de doce de leite cremoso, de couve mineira, né? Para quem gosta também do tutu mineiro. Então, tem tantas essas delícias físicas, mas também a delícia intelectual, que são os poemas, os contos, as crônicas de Carlos Drummond de Andrade. E vocês se preparem para a nossa live no dia 27 de outubro, com a nossa maravilhosa Bernadette Brito. Se preparem mesmo, peguem suas dúvidas, convidem seus amigos, amigas que gostam de literatura, que gostam de escrita. Vamos fazer uma festa no dia 27. Até lá, abraço bem grande.